Boa noite, retornamos para mais uma aula essa semana. Eu não sei, eu acabei me esquecendo, acho que ontem eu me despedi de vocês, né? Acho que eu confundi quarta-feira com quinta-feira, vocês perdoem, viu? Mas hoje então nós vamos terminar nossa aula essa semana, é a aula 42ª. Nós estamos iniciando agora o capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Esse capítulo vai das questões 149 a 165. E o primeiro subtítulo que nós vamos iniciar estudando com Kardec: a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Bom, na questão 149, Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, para nós espíritas, seguindo os esclarecimentos dos espíritos, a verdadeira vida e onde nós surgimos inicialmente é nos planos espirituais. Então, é o espírito que possui essa vida eterna. A vida nos planos físicos materiais são temporárias, ou seja, nós estamos estagiando na nossa presente reencarnação como se estivéssemos internados numa escola. Ao encerrar o período letivo de aprendizado nessa escola, nós partimos e ingressamos em novos aprendizados. Então, o espírito que reencarna-se na Terra, quando seu corpo físico morre, ele parte e se encontra, então, no mundo espiritual, de onde ele inicialmente saiu. Então, ao contrário das religiões tradicionais, das religiões dogmáticas, que acreditam que a alma é criada no momento da criação, para nós espíritas, nós existimos anteriormente à vida presente, ou seja, o meu espírito já existia muito tempo antes, mas muito tempo mesmo, antes de eu iniciar essa presente reencarnação. Por que eu posso afirmar para vocês que é muito tempo mesmo? Porque nós já estudamos que iniciamos a trajetória evolutiva através do princípio inteligente. Bom, o nosso princípio inteligente, ele iniciou, nós não sabemos bem quando e nem onde, mas nós sabemos, até onde nós podemos compreender, nós sabemos que o princípio inteligente, ele atravessa incontáveis experiências no reino mineral, evoluindo no reino vegetal, evoluindo no reino animal, evoluindo no reino hominal. Ou seja, só aí são milhões de anos que o meu princípio inteligente vem caminhando, vem experienciando. Quase que certamente eu posso afirmar para vocês, porque é difícil a gente ser muito matemático, né? Mas eu posso afirmar para vocês que grande parte de nós, espíritos que hoje estamos estudando, conversando, que temos contato com a reencarnação, que temos consciência e aceitamos estes esclarecimentos que os espíritos nos prestam, outros espíritos hão afirmado que nós certamente não somos originários da Terra. É muito interessante isso. Por quê? Somos espíritos muito antigos. Somos muito rebeldes, muito teimosos, mas já temos um avanço intelectual significativo, né? E estamos buscando avançar no aspecto moral em relação à nossa espiritualidade. Mas será que é só porque nós estamos estudando a doutrina espírita que nós podemos afirmar que não somos originários da Terra? Não. Esses comunicados, os espíritos falam o seguinte, que nós ainda podemos, eles trabalham sempre com a presunção. Nós não podemos afirmar muito bem nada, porque nós não temos uma bola de cristal aqui.
E mesmo a espiritualidade que se comunica conosco, essa espiritualidade superior, mesmo ela afirma em muitos assuntos até onde eles sabem, ou seja, pode-se afirmar uma coisa agora, e daqui a algum tempo você complementa aquilo que você afirmou logo atrás, porque você continua aprendendo, continua evoluindo. Então, dizem estes espíritos em alguns comunicados que nós ainda podemos encontrar muito poucas criaturas que seriam originárias da Terra ainda reencarnando aqui. E que estes seriam aqueles que, em geral, não está falando que em absoluto, em geral, ainda se encontram reencarnando em povos, em tribos, em aldeias muito primitivas ainda da Terra. Eles não citam aonde nós vamos encontrar estes homens que seriam originários da Terra, mesmo porque esse, digamos, primitivismo que os caracteriza, na verdade, não é algo preconceituoso que a gente fale, não, porque nós sabemos que também eles chegarão no atual estágio em que nos encontramos. Eles só são almas mais jovens. Então, em geral, quando a gente pensa, concorde com estas informações, que nós não somos originários da Terra, isso também vale dizer que nós somos almas, em geral, bastante endividadas, e que já sofremos, talvez, um ou mais processos de expulsão de outros mundos. Fomos trazidos de outras escolas porque não acompanhamos o evoluir das nossas escolas originárias. E hoje percorremos a senda de aprendizado da Terra, tentando reverter, tentando definitivamente aprender, no aspecto moral e espiritual, aquilo que nós não nos capacitamos antes. Então, no final das contas, não é muita vantagem afirmar que nós não somos originários na Terra. É uma constatação de que já temos um avanço intelectual significativo, mas é também uma constatação da nossa rebeldia e dos nossos insucessos do passado. Mas, continuando Kardec, na questão 150, ele pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Haviam teorias no século XIX, eu não sei muito bem se essas teorias ainda persistem, se existem defensores desse tipo de pensamento ainda hoje. Confesso para vocês que eu não saberia informar. Mas Kardec fala um pouco disso na introdução, e fala um pouco disso na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala, por exemplo, de teorias que acreditam que o espírito, que essa centelha que somos nós, após a morte do corpo físico, ele perde a sua individualidade, porque ele simplesmente se une ao todo, a Deus. Então, os espíritos fazem questão de frisar que nós nunca perdemos a individualidade. Nós falamos já anteriormente aqui que nós vamos, pelo contrário, agregando valores, agregando aprendizados, é como se nós fôssemos arquivando, e nós efetivamente arquivamos, né, no nosso subconsciente ou na nossa mente espiritual mais profunda, todas as experiências, positivas e negativas. Todas. Nós, como espírito, não perdemos nenhuma das nossas experiências. Se quando encarnados, nós nos esquecemos até mesmo da nossa vida imediata pregressa, a verdade é que a mente do espírito possui tudo arquivado. Então, nós não perdemos a individualidade. Mesmo quando estivermos no reino angelical, tal qual Jesus, alma crística, espírito crístico, governador espiritual da Terra, o exemplo maior na Terra que nós temos de espírito evoluído, mesmo quando um dia chegarmos em uma evolução similar à do Cristo, nós poderemos afirmar, eu e o Pai somos um, mas não porque perdemos a individualidade, mas porque compreendemos a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é o nosso alimento. Nós nos tornamos integralmente instrumentos de Deus,
mas permanecemos indivíduos. Permanecemos este ser divino, filho, sempre. Continua Kardec na linha A dessa questão 150. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, olha só, essa questão não traz nenhuma informação que eu já não tenha comentado com vocês anteriormente. Vocês vão vendo no desenrolar do estudo do Livro dos Espíritos, não é que a gente fica voltando em questões que foram vistas, não. Mas acontece exatamente o que eu comento para vocês, que acontece também no Evangelho. Nós não podemos estudar como figuras, como lições estanques, isoladas por si só. Há conexões. Todos os ensinamentos dos Espíritos são conectados. Assim como o homem é um homem integral, ser encarnado e espiritual. Eu não tenho como dividir. No futuro, dizem os Espíritos, a nossa ciência aprenderá a olhar o homem desta forma. E olhando desta forma, tratando o homem como ser integral que ele é, espírito e matéria, nós teremos maiores êxitos no tratamento das nossas dificuldades físicas, dificuldades emocionais e psicológicas. Então, os ensinamentos dos Espíritos estão sempre conectados. É por isso que às vezes a gente cita aqui algo que a gente já falou na primeira parte, como é o caso aqui do perispírito. Né? Então, os Espíritos, nesta questão 150 e a linha A, eles afirmam que a individualidade do espírito, né, da alma, depois que o corpo morre, ela se mostra porque ele permanece com o perispírito. E o perispírito é muito próximo à sua aparência e a sua divisão, vamos dizer assim, ao corpo físico. Então, nós vamos ter órgãos no corpo perispiritual. Nós vamos ter olhos, boca, nariz, cabelos, vamos falar, vamos respirar, nós vamos amar, vamos odiar. E todas essas características ditam aonde nós estaremos, com quais espíritos nós estaremos sintonizados. Serão eles os nossos companheiros durante o tempo em que permanecemos desencarnados até uma próxima experiência reencarnatória. Bom, mas aqui ele fala algo interessante que nós também já falamos, mas vale a pena ressaltar. Eu até grifei para vocês no que vocês estão lendo aí. Haurido na atmosfera do seu planeta. Lembrem-se então, o corpo físico na matéria densa vai ser diferente dependendo do planeta em que você está agindo. E o já vimos, é um corpo de semimatéria, é um corpo semimaterial. Plástico, quer dizer, ele tem uma capacidade imensa de adaptação, de plasmar aquilo que o espírito pensa, sente, a forma, as escolhas que ele faz. Ele é muito mais, digamos assim, transparente em revelar quem nós somos do que o corpo físico. O corpo físico é como se fosse uma fantasia concreta. Nós disfarçamos quem somos pelo corpo físico. Ou seja, vocês olhando para mim, vocês não sabem quem efetivamente é a Cristiane. Se a gente caminhar pela rua, nós vamos cruzar com dezenas de pessoas e não sabemos quem são elas em espírito. É claro que depois de conviver, de viver, nós aprendemos a conhecer os prós e os contras de cada um de nós. Mas só de ver, o corpo físico fantasia, ele encobre a nossa natureza espiritual. O perispírito não. O perispírito reflete a natureza evoluída ou involuída dos espíritos. Então, este corpo
que é plasmável, mas que é semimaterial. Tem na sua composição matéria, e todo objeto, vamos dizer assim, ou todo corpo, tudo que tenha matéria, é óbvio que essa matéria é composta de elementos característicos da Terra. E isso vai acontecer em todos os planetas dos universos. Nós vamos ter, então, corpo físico adaptado a cada planeta e corpo perispiritual adaptado a cada planeta. Lembremos, por exemplo, que a Terra tem cerca de 7 planos de experiência dos espíritos, indo desde as furnas, o plano mais inferior, né, ao plano, digamos assim, que é o 7º céu, que o apóstolo Paulo menciona, onde se encontram, então, experienciando os espíritos superiores da Terra, responsáveis pela administração, pela coordenação do planeta. Cada um com características perispirituais relacionadas e sintonizadas com o padrão da Terra. Vamos continuar. Na linha B, Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Hoje eu ainda vi uma postagem agora há pouco, eu não sei se no Instagram ou no Facebook, do Divaldo, e ele colocando assim, da Terra só levamos o que somos, não levamos o que temos. Prestem atenção nisso. Então a resposta dos espíritos diante dessa pergunta de Kardec foi a seguinte: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Nada do que temos, nós levamos. Nós só levamos o que somos. Emmanuel também tem uma afirmativa próxima a essa. Ele diz que o nosso patrimônio espiritual só se multiplica significativamente naquilo que nós damos de nós mesmos. Damos de nós mesmos. Olhe então uma nova visão sobre a caridade. A caridade material, ela é necessária porque nós vivemos num mundo muito desigual ainda. Mas ela é mais necessária ainda, o motivo principal, como um treino nosso de quem pratica a caridade em relação ao desapego. Nós que precisamos fazer a caridade. Não são os outros que precisam receber a caridade, não. Nós precisamos fazer a caridade. Por quê? Porque precisamos treinar desprendimento. Precisamos experienciar a solidariedade, a fraternidade, a humildade, o olhar não só fraterno, mas amoroso em relação àqueles que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que se encontram em situações absolutamente diferentes de nós. Enfim, somos nós que temos que treinar. Porque nós precisamos desse aprendizado, do desprendimento, da humildade. Então, a caridade material propicia esse aprendizado. Mas nós não podemos esquecer que a caridade, que também é muito ressaltada pelos espíritos, não é só a caridade moral, material, é a caridade moral. É você doar de si. Do seu tempo, da sua alegria, da sua compreensão, da sua solidariedade novamente ao escutar, ao abraçar, ao socorrer com palavras, com sentimentos e com afeto. Então, esta é uma conquista também que fazemos através da caridade. E é isso que nós vamos levar. Segundo Emmanuel, o nosso patrimônio espiritual só se multiplica
daquilo que doamos de nós mesmos. Lembrem-se disso. Principalmente agora que nós estamos entrando aí, já estamos no mês de dezembro, que é um mês em que, acredito eu, grande parte das criaturas fazem uma viagem de recordação. Esse foi um ano difícil para todos nós, indistintamente. As maiores dificuldades toda a humanidade vem atravessando. Esse tem sido um ano que deve ser levado em consideração como um período de aprendizado necessário. Vamos pensar. O que eu doei de mim nesse ano que passou? O que eu ainda posso doar de mim nos próximos anos? Porque se eu quero multiplicar o meu patrimônio espiritual, se eu quero desencarnar bem, se eu quero estar no plano dos espíritos equilibrada, se eu quero reencontrar meus afetos queridos que partiram antes, eu preciso cuidar da minha economia espiritual. Eu preciso dar de mim, porque dando de mim, eu estou aprendendo a humildade, a solidariedade, o respeito, a tolerância, enfim, todas essas virtudes, que vocês sabem quais, porque Jesus fez questão de vivê-las, não só falar delas, mas de vivê-las no exemplo vivo que ele deu aqui junto a nós. Kardec continua. Na questão 151, ele pergunta: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Aquela mesma de Kardec. Ele responde: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então, olha só, eles tiveram a delicadeza, os espíritos, de responder que mesmo aqueles que defendem esta opinião e que afirmam que após a morte do corpo físico nós retornamos ao todo universal, querem eles entender e esclarecer que este todo universal é, vamos dizer assim, a reunião dos espíritos desencarnados, que não deixa de constituir um verdadeiro mundo, como nós vimos, e eles reafirmam novamente. Os planos espirituais, nos planos espirituais nós temos vida contínua, com aprendizado, com trabalho, com afetos, e muito pouco diferenciados do que nós encontramos na Terra. Eu me recordo muito bem, uma vez o Fred estava dando um estudo, já não me recordo em qual momento dos cursos lá no Cefacis, e falando sobre plano espiritual, sobre plano encarnado, ele virou para a turma e falou assim: vocês querem saber as duas grandes diferenças, as duas grandes notícias sobre o plano espiritual em relação ao plano físico? Todo mundo querendo. Vocês querem primeiro a boa ou a má notícia? Ah, nós queremos a má notícia. Aí ele falou assim: o plano espiritual não difere muito da Terra, não. Agora queremos a boa notícia. Bom, a boa notícia é que o plano espiritual não difere muito da Terra. Vale dizer, nós vamos chegar lá, próximos ao que nós partimos daqui, e vamos continuar lá o aprendizado feliz ou infeliz em continuidade àquilo que estávamos tendo aqui na Terra. Não vai variar muito, não. Até que nós nos empenhemos para modificar aquilo que gera desarmonia. Só isso. Na questão 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Quer dizer, ele quer uma prova. Que prova vocês, espíritos,
superiores que estão ditando as respostas para mim compilar na codificação, né, pensando como Kardec. Que provas vocês me dão dessa continuidade da individualidade? É essa a pergunta de Kardec. E eles respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. E aí Kardec faz um comentário a essa questão. Apesar de eu não gostar de ler muito os comentários, para não ficar muito extenso, mas tem um parágrafo nesse comentário que eu acho que vale a pena nós estudarmos, porque traz ensinamentos. Diz Kardec: se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Quer dizer, se nós retornássemos ao todo, perdendo a nossa individualidade, todas as comunicações seriam iguais, nós seríamos iguais, concordam? Acabou o indivíduo, acabou as diferenças, as características pessoais, continua ele. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Quer dizer, todas as comunicações são infinitamente diversas. As experiências dos espíritos são, em absoluto, diversificadas entre eles. Se, às vezes, um mesmo evento é o responsável pela morte de 2 ou mais espíritos, o fato é que eles descreverão, inclusive as suas reações, de forma diferente, porque eles são individualidades diferentes. E como individualidades, cada um sofre de uma forma, cada um pensa e medita de uma forma, cada um valoriza ou menospreza diferentes coisas. Essa é a verdade. Continua Kardec. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituir individualidades diversas. Quer dizer, essa diferença é que é a prova da continuidade das individualidades. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá usar de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Olha aí as cartas aos milhares psicografadas, não só pelo Chico, por outros médiuns no Brasil. Olham só as incontáveis mensagens compiladas por Kardec na Revista Espírita durante 11 anos. São milhares de espíritos se comunicando, e muitos deles trazendo provas incontestáveis da sua passada existência. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições, quer dizer, quando há materialização dos espíritos, e isso é comprovado, são reuniões muito cuidadosas que são realizadas, mas aqueles que podem participar delas, veem materialmente os espíritos e constatam, então, a diversidade entre eles. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Então, é por isso que nós afirmamos, né, que o espiritismo, acerca dos esclarecimentos que ele nos presta, ele sai só da teoria e passa a ser um fato. Por quê?
Porque a existência dos espíritos é constatada. A continuidade da morte através das incontáveis comunicações comprovando a individualidade desses seres que se comunicam também é prova. Ah, você fala assim, mas a ciência, a maior parte ainda contesta. Sim, e com certeza nós levaremos talvez 1 milênio ou mais para que a ciência, com unanimidade, aceite a prova da continuidade da vida. Mas olha só, a ciência raramente é unânime em relação a quase tudo que nós entendemos. A própria ciência está em movimento, em progresso. Então, o que hoje se afirma já não é mais o que se afirmava 100 anos atrás. Homens foram mortos porque dentro da ciência afirmaram um dia que era a Terra que girava ao redor do Sol. E, décadas depois, a própria ciência constatou a veracidade destas informações e os homens se renderam a esta evidência. Mas olha só, ainda tem homens que acreditam que a Terra é plana. E por que nós iremos exigir, então, a unanimidade? Quando alguém me fala das dificuldades que enfrenta na vida, muitas vezes eu falo assim, mas nem Jesus é unânime. Ainda hoje, grande parcela da humanidade não o aceita. E nós achamos que todo mundo deve nos aceitar? Fica aí a questão. Vamos pensar nesse fim de semana sobre dar de nós mesmos. Nós que estamos bebendo desta fonte de esclarecimento do Livro dos Espíritos. Terça-feira que vem, aguardo vocês às 7 horas. Um grande abraço.